1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler tão somente o versículo 11 e 12. Então somente versículo 11 e 12 de 1 Coríntios, capítulo 1. Uma passagem muito conhecida entre nós. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Os amados acharam? Diz assim, queridos, versículos 11 e 12. Pois a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da casa de Cloé, que há contenda entre vós, querendo dizer com isto, que cada um de vós dizem, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Até aqui. Paulo, Apolo, Cefas e Cristo. Dá para falar? Só mais uma vez. Ok. Amados, eu sei que quando a gente passa uma noite, uma madrugada inteira na casa de Deus, há um porquê. Né? Há um porquê. Com certeza há um porquê. Eu, particularmente, eu tenho muita necessidade de orar, de passar noite de vigílias. Porque eu sei que o choro pode durar a madrugada inteira, mas a alegria vem pela manhã. Eu estou tentando lhe dizer que acredite. É um sacrifício, sim. Mas com certeza, no raiar da aurora, você vai dizer, valeu a pena. Amados, nós lemos uma passagem bíblica que todos nós, na minha ótica de enxergar, conhecemos de cor e salteada. Né? Até já ouvimos pregadores, grandes oradores, falar concernente esse texto da igreja de Coríntios. E alguns até usam como adágio, usam como provérbio em nossa igreja. Essa passagem bíblica que nós acabamos de ler. Mas para entendermos melhor o que o Deus de Abraão tem para nós outros, permita-me uma introdução. Coríntios, para quem não sabe, era a terceira maior cidade da Grécia, em per capita renda para o Império Romano. E a renda de Coríntios, segundo o historiador, por incrível que pareça, não vinha de outra fonte senão de corpo de prostitutas e prostitutos. Até porque Coríntios, para quem não sabe, era a capital mundial da prostituição. Havia um templo em Coríntios que ainda existem as ruínas deste templo. Sobre um monte que era o templo a Afrodite, a deusa da prostituição. E segundo o historiador, esta Afrodite tinha 1000 sacerdotisas. E essas sacerdotisas, que era a chamada deusa do amor, a deusa, ou as sacerdotisas da prostituição, elas granjeavam muito dinheiro, porque os reis da época queriam deitar-se com elas, porque eram mulheres e tantas. E era muito dinheiro. Havia em Coríntios, todo ano, tipo uma disputa, e era em praça pública, e disputa sexológica, para ver quem era o cabra, o homem que conseguia vencer tal duelo em manter mais relações a olho nu. Isso era uma carniça, como a gente diz no Brasil, aos olhos dos santos.
Então, Coríntios era a capital mundial da prostituição. E o apóstolo Paulo chega em Coríntios para pregar o evangelho em Coríntios. Você não imagina o sofrimento de Paulo para ganhar a primeira alma nessa cidade. Sem falar, queridos, que hoje é até mais fácil. Infelizmente, não temos homens, e eu digo isso sem medo de errar, infelizmente não temos homens como a igreja primitiva tinha antigamente. Temos alguns, uma rara exceção, mas homens com a chama acesa por almas, homens que eram loucos por almas, quando viam a alma se converter, sem o intento de buscar proveito monetário, mas que gastavam, davam até a sua própria vida para ver alguém se converter. Existe, eu conheço muitos, mas muitos poucos. Muito pouco, melhor dizendo. E nesse período, era muito mais difícil ganhar alma que hoje. Até porque hoje eu tenho Bíblia na mão. E Paulo não tinha Bíblia. O que eu li aqui foi justamente o que Paulo mandou naquela época para eles. A carta que eu li, parte da carta, é o que eles receberam. Resumindo, nós hoje temos os 66 livros. E nessa época que não tinha? E nessa época que era como se ele mesmo escreveu, a fé vem pelo ouvir. Não tinha o que ler. O papel ainda não existia. O que existia era pergaminho, couro de cabra curtido. E era um absurdo um rolo de pergaminho. O Pentateuco ainda não tinha saído de Israel. Ainda estava por lá. A Vulgata de Jerônimo ainda não tinha surgido. O homem que traduziu a primeira Bíblia, aqui, por sinal, aqui desta nação, ainda não existia. Desta feita, sendo assim, queridos, era muito difícil ganhar uma alma. Eu tenho por costume dizer que se Jesus morresse hoje, nós teríamos o DVD da morte de Cristo, ao vivo. Ou você acha que não? Se Jesus morre hoje, as profecias se cumprem hoje? Se porventura Jesus estivesse morrendo hoje lá em Jerusalém, nós assistiríamos em casa, ao vivo, como vimos a morte de Saddam Hussein. A tecnologia não estava tão avançada na época que Paulo chegou a Coríntios. Aliás, nem tecnologia existia. O papel ainda vai fazer 500 anos. Isso veio de John Gutenberg, o inventor da imprensa, aqui da Alemanha. Ainda vai fazer 500 anos. Então Paulo não tinha nada para dizer quem era esse novo Deus que ele apresentava a Coríntios. Que na realidade não era novo, mas para Coríntios era. Esse negócio de Jeová, Jeová, Jeová é coisa de nós evangélicos. Jeová sempre existiu, mas o mundo não conhecia. Hoje é até vergonhoso dizer eu não creio em Deus. E nessa época aqui? Você crê em Deus? Tinha que dizer qual Deus você estava falando. Porque o mundo grego, cada região tinha o seu próprio Deus. Apolos, Vênus, Afrodite, enfim, eram muitos deuses. E quando se falava no Deus Jeová, eles mesmos diziam o Deus dos hebreus. Cada país tinha o seu próprio Deus. Então, Paulo chega agora em Coríntios, na capital da prostituição, e tenta explicar como um grande representante de uma mercadoria sem amostra grátis, que existia um Deus chamado Jeová, o que fez os céus, a terra. E agora Paulo tenta explicar que esse Deus tinha um filho. E que esse filho foi profetizado, que viria, que já veio, mas não tinha Bíblia, gente, não tinha nada para ele provar para esse povo. Não tinha uma foto de Jesus, um DVD. E Paulo está indo ao submundo da época. E cerca de 3 anos em alto sofrimento ali, ele consegue ganhar o único médico da época, que era um médico itinerante, doutor Lucas. Ele ganha esse médico para Jesus.
E de repente, o historiador diz que ele ganha uma das sacerdotisas de Afrodite. Ele prega para ela e uma dessas sacerdotisas se converte. A cidade de Corinto agora se rende a Jesus. E aproximadamente 3 anos depois, Paulo tem aí cerca de 500 a 600 crentes glorificando ao Jesus dos crentes. Pois bem, a igreja estava indo como a gente diz na Bahia, a passos largos. Estava indo a galope. Seria mais ou menos assim. Nós aqui em Londres, ouvi dizer que a Bahia, onde eu moro, onde eu resido, porque ainda que não seja assim, ou é, o mundo inteiro sabe que a Bahia, né, é a capital nacional lá no Brasil do feticismo, né? Ainda que não seja, ou é. Então, falou em Bahia, fala-se logo em macumba, bruxaria, feitiçaria. Ainda que não seja, ou é. Pois bem. E aí você ouve dizer, você vai entender onde eu quero chegar, que a famosa Bahia, que em cada esquina tem um ebó, ou feitiço, ou oferenda aos orixás. Agora essa tal Bahia não é mais Bahia de Todos os Santos, como é conhecida, mas essa tal Bahia agora resolveu arrancar as placas dos terreiros de Umbanda e colocar a placa Jesus é o Senhor. Você está entendendo? Eu não tenho dúvidas que muitos de nós vamos querer pegar um avião aqui e dizer, eu quero ir lá, eu quero sentir essa graça, porque lá o Espírito Santo deve estar arrebentando tudo, tirando um atrasado. E eu quero ir lá pegar uma carona, beber um pouquinho da fonte da água salutar. Sim ou não? Não tenho dúvida. Pois é isso que aconteceu com Coríntios. A fama foi longe do que Deus estava fazendo na capital mundial da prostituição. A fama foi longe que uma das sacerdotisas se converteu. E que tinha um tal de Paulo que estava arrebentando tudo por lá. Que o único médico que tinha na cidade itinerante se converteu também. E que aqueles que eram campeões, né, de prostituição, agora, quando alguém chamava, ele dizia, o sangue de Jesus tem poder, eu sou crente. Quer dizer, estavam convertidos. Ou convertidos. Então muita gente queria ir lá, ver de perto. Não era duvidar, não. Eram crentes que queriam ir lá. E Paulo fez o seguinte: deixou a igreja nas mãos de uma diaconisa e viajou para a capital da Madeira, porque o Espírito de Deus guiava ele até Éfeso, para que ele abrisse o trabalho em Éfeso. E ele deixou a igreja de Corinto nas mãos desta diaconisa, dizendo que logo, logo ela iria receber a visita de um companheiro dele, que iria assumir o pastorado da igreja, que isso aconteceu posteriormente, que foi o pastor Tito, que foi posteriormente pastor da igreja de Corinto. E ele deixa essa igreja nas mãos desta diaconisa e viaja. E vai abrir o trabalho lá em Éfeso. E quem era essa diaconisa? A ex-sacerdotisa, Cloé. E Paulo está lá na cidade, evangelizando, pregando na capital mundial da Madeira, que era Éfeso. E Paulo está pregando. Passado cerca de 8 meses aproximadamente, Paulo recebe a visita lá em Éfeso. De quem? De uns parentes de Cloé. E quando Paulo viu
os parentes de Cloé vindo a ele ficou na maior alegria, que eram os filhos na fé de Paulo, de lá de Coríntios, que fizeram a viagem para visitar Paulo. E Paulo, que alegria, ele falou: pastor Paulo, a gente veio aqui porque o negócio lá está feio. Lá onde? Lá em Coríntios. E a igreja está bem, tudo bem, mas está feio lá. O negócio lá está feio, está triste, e eu vim aqui pedir socorro ao senhor. Foi o que a gente leu, talvez você não percebeu. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 11. Em outras palavras, diz assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, me foi comunicado pelos da casa de Cloé. Versículo 11. A respeito de vocês, meus irmãos, alguém da casa de Cloé veio e falou comigo. Me foi comunicado, a ponto de eu escrever essa carta para vocês. E eu estou escrevendo porque eu recebi a visita de alguns membros da família da irmã Cloé, e eles me contaram o que está acontecendo aí, e eu fui obrigado a escrever essa carta para vocês. E sabe o que eles me disseram? Ou eles me disseram? Eles me disseram que vocês estão tendo confusão entre vocês. Uns estão dizendo: eu sou de Paulo. O outro já levanta e grita: você pode ser de Paulo, mas eu não sou de Apolo. E o outro diz que não é de Apolo, é de Cefas. E o outro disse: eu não sou de um, não sou do outro, eu sou de Cristo, e está dando confusão. E por isso eu fui obrigado a escrever para vocês. Amados, quando Paulo está lá na capital da Madeira, ele recebe a visita dos membros da família de Cloé, que foram lá pedir socorro para Paulo, dizendo: se o senhor falar, Paulo, eles vão te obedecer, porque tu és o nosso pai na fé, e o que o senhor disser está dito. Vamos lá, ou então manda uma carta. Paulo diz: tá bom, vou mandar uma carta, eu não posso ir lá, estou preso aqui. Mas antes que eu mande a carta, me conta o que é que está acontecendo. Eu falei: pastor Paulo, o negócio está feio. O senhor não chegou lá pregando para a gente? O senhor não chegou lá trazendo um evangelho assim? Que a gente não conhecia nada. A gente nem sabia quem era Jesus. A gente nem sabia quem era Jeová. Sabia que ouvia falar que tinha um Deus dos hebreus, mas que ele era o soberano Deus dos deuses. Não, isso o senhor provou para a gente. O senhor não levou um grande avivamento para a nossa cidade? Sim, é verdade. Depois que o senhor veio embora, isso é os membros da família de Cloé que está falando para Paulo. Falando para... O senhor não veio embora? Ok. Não deixou Cloé na direção da igreja? Passado uns dias, depois que o senhor foi embora, pastor Paulo, nós recebemos a visita de um tal de Apolo. Porque eles ouviram dizer o que estava acontecendo em Coríntios. Então eles queriam ir lá. Do tipo, a capital da prostituição está se rendendo a Jesus. Então, ele chegou lá dizendo que ele era bispo da igreja em Cesareia. Aí Paulo diz: espera aí, como é o nome dele? Apolo? Eu conheço Apolo. Não, Apolo estudou em Alexandria. Para ser sincero, ele é judeu, prepúcio cortado, tem alto conhecimento do Pentateuco, mas estudou, e na realidade ele nasceu em Alexandria, estudou em Alexandria. Os da família de Cloé, isso é verdade. Ele falou tudo isso lá. Ele tinha um alto conhecimento. Ele até falou que era filho na fé do primo de Jesus. Jesus teve primo, pastor Paulo teve. Ele disse que era João Batista que perdoou a cabeça. Isso mesmo, filho de uma tal de Elizabeth ou Isabel. Isso mesmo. Pois é, ele pregou lá para a gente, contando que era filho na fé desse tal de João Batista. Pastor Paulo, ele chegou lá dizendo: eu quero ver a igreja que se rendeu aos pés de Jesus. Eu quero ver a igreja que está com a fama inefável. E ele disse que deixou a igreja lá em Cesareia, que ele era bispo lá, e foi nos visitar. Paulo diz: não, mas ele é um homem de Deus. E onde é que está o erro? Onde é que está a confusão? Não, pastor Paulo, deixa eu explicar. Pastor Paulo, quando esse homem chegou, a igreja lotou para escutar ele pregar. A gente é acostumado com o senhor ali 3 anos pregando avivamento. Todo mundo foi para a igreja dizendo: o único evangelho que a gente conhece é o evangelho do avivamento. E a gente sentou no banco lá. Pastor Paulo,
Quando esse tal de Apolo abriu a boca e começou a pregar, pastor Paulo, eu nunca vi um negócio daquele não, pastor Paulo. O homem tem um conhecimento, mas um conhecimento, ele quebrou a gente no conhecimento assim, que ele era assim, né? Calmo, tranquilo, e no outro dia, pastor Paulo, foi um tal de gente correndo para a feira, me deu um pedaço de pergaminho, eu quero pergaminho, para quê? Porque queria vir para o culto no outro dia para anotar tudo o que o caba pregava. Pastor Paulo, um conhecimento que eu nunca vi. Paulo disse, pois é, ele tem um autoconhecimento, também estudou aonde? Em Alexandria, né? Ele tinha um autoconhecimento, ele viu Jesus de longe, mas viu. Ele converteu-se, né? Foi discípulo de João Batista, o primo de Jesus. Pois é, e onde é que está o erro? Que mal esse homem fez lá? Mal nenhum. Ele deixou a igreja embriagada de conhecimento, pastor Paulo. A igreja ficou embriagada de conhecimento. Passou um pouquinho de tempo. Quem a gente recebe lá? Um homem que disse que estava vindo lá de Babilônia. Ele disse que ficara cerca de 4 anos em Babilônia, diz ele ser judeu, e ele deixou o trabalho em Babilônia, porque ele abriu o trabalho lá, e estava viajando para Roma, e passou por Corinto, porque ouviu falar do que Deus estava fazendo em Corinto, e ele, como crente, também queria ver de perto. O nome dele é um tal de Cefas. Paulo disse, como? Vocês receberam quem lá? Cefas. O senhor conhece? Lógico. Cefas andou com Jesus, rapaz. Para quem não sabe, Cefas. Tá? O Pedro, o Cefas. Ou Simão Bajonas. Pedro, Cefas. Ou Simão Bajonas. Espera aí, Cefas é o mesmo Pedro. Sim. Porque Cefas é a forma aramaica de proferir Pedro. E Cefas é a forma hebraica de proferir Pedro. Não, mas Cefas esteve lá? Teve. Mas você só está me trazendo notícias boas. Eu não estou entendendo porque está havendo confusão. Cefas andou com Jesus, meu amigo. Cefas, ele cortou a orelha de um cidadão, porque estava lá no meio do... Não, Cefas, ele amava Jesus. Não, você está me trazendo notícias boas. E que bom saber que ele estava pregando lá em Babilônia. Ele abriu o trabalho lá em Babilônia. Pois é, pastor Paulo. E esse tal de Cefas disse, olha, eu também vim de Babilônia, estou indo a Roma, eu sou judeu. Estava abrindo o trabalho lá em Babilônia e ouvi dizer o que estava acontecendo aqui. E eu quero ver, posso pregar aqui? Lógico, lógico. Pastor Paulo, a igreja lotou para ouvir esse tal de Cefas. O que é que a gente imaginou? Pastor Paulo trouxe um avivamento tremendo. O Apolo trouxe um conhecimento que, meu Deus. Vamos ver o que é que Cefas tem para a gente. Pastor Paulo, se uma criança andasse, esse tal de Cefas parava na hora. Não, ele é muito duro, pastor Paulo. Ele olhava para os outros assim, pastor Paulo tremia. E conhecimento que é bom. Avivamento como o senhor. E um olhou para o outro e disse, e aí? Perdemos a noite. Nos reunimos aqui, pastor Paulo, ele ficou com a gente, foi 30 dias. E o povo ia porque ia. Por quê? Pregar, ele não era muito de pregar, não. Ele só contava experiência, muita experiência. E ele disse que ele negou Jesus. E ele disse que certo dia ele viu Jesus cuspir no chão e fez uma lama. Cada experiência só contava tudo que ele viu Jesus fazer. Pregar, ele não pregava muito, não. Conhecimento também quase nenhum. Mas, pastor Paulo, quando esse homem disse, os doentes, levante e vem à frente. Ô, pastor Paulo. Pastor Paulo, ele avivado não era, conhecimento nenhum. Ô, Pedrão poderoso. Quando esse Pedro disse, os doentes vêm à frente, pastor Paulo, não ficou ninguém doente mais na igreja. Pastor Paulo,
Esse homem passava a mão assim. O senhor lembra daquela mulher que o senhor ganhou para Jesus, que é aleijadinha? Lembra? Pois é, aquilo está correndo muito, pastor Paulo. Aquilo está correndo pior que notícia ruim, pastor Paulo. O senhor lembra de um que era surdo? Que o senhor para pregar tem que fazer mim? Lembra? Pois é. Está escutando demais, pastor Paulo. E aquele que era mudo, que não falava nada? Pois é, está falando, até a vida dos outros está falando, não deveria falar, está falando muito. Pastor Paulo, resumindo, esse tal de Pedro, ou Cefas, como nós conhecíamos, e o senhor traduziu para nós outros, Pedro. Quando ele passou por lá, a igreja, pastor Paulo, ficou inflamada. Aí Paulo disse, para. Peraí, vocês viajaram de Corinto para cá para me contar só bênção. É, pastor Paulo. E como é que você diz que a igreja não... Agora que a igreja deve estar bem. Não, pastor Paulo. Agora é que o negócio está feio. Porque, pastor Paulo, tem gente que diz, sabe de uma? Pregador, de mão cheia, é Paulo. O outro levantou e disse, olha, você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Pregador é Apolo, rapaz. Pregador é Apolo. O homem fazia a gente gemer, faltava era tinta para escrever o conhecimento do homem. Aquilo é que é pregador. O outro levantou e disse, olha, tudo falando bobagem. Pregador é Pedro. Pregador, inclusive a sua mulher, que era surda e agora está ouvindo. Você está falando mal de Pedro, hein? E tua filha, que é capenguinha, hein? E agora está andando direitinho? Agora ficar dizendo que pregador é Pedro, rapaz. Aquilo é que é pregador. E quer saber, eu só venho para a igreja quando ele voltar aqui. Eu vou ficar ligado aí. Anunciou que Pedrão está aqui, aí eu venho. Mas é isso mesmo. Aí eles mesmo disseram, mas tem um detalhe. Mas tem um grupo lá bem maior, que gritou no meio da igreja. Se Paulo desviar, continua fiel. Se Apolo desviar, continua fiel. Se esse tal de Cefas desviar, continua fiel. Eu faço parte do grupo de Cristo, do grupo de Cristo. E Paulo chega com o evangelho do avivamento. E avivamento, deixa eu tentar, não é explicar para você, longe de mim. Avivamento é só deixa eu só te tentar fazer você lembrar. Avivamento é nada mais, nada menos que mudança radical de vida. Eu fui convidado recentemente para pregar no Rio de Janeiro, campanha de avivamento. E me colocaram na quinta-feira, porque dia de quarta, infelizmente, eu não tenho como atender, que é, quando eu estou no Brasil, eu não tenho, porque é um dos cultos mais fortes da nossa igreja, que é a quarta-feira da vitória, e eu tenho que estar presente. E me colocaram na quinta-feira. Disse aí, como é que está? Está uma bênção. E quem é o pregador? Quem foi o pregador? Ontem, quem pregador foi fulano. Fulano quebrou tudo. E eles sabem, já é sabido, o Brasil todo sabe disso, que quando eu prego em algum local, que eu vou depois de alguém, eu não sei quem é que inventou isso, já é sabido de todos, que eles ficam, a maioria dos pastores fica me buzinando no ouvido. Fulano quebrou tudo ontem. Que isso vai me dando um negócio assim? Não, fulano quebrou tudo ontem. Fulano, e aqui vai me dando ódio. Entendeu? Até que eu pergunte, ele pregou sobre o quê? O que é que ele falou? E quando eu me invoco, eu prego em cima do mesmo texto que o cara pregou. Olha de raiva. Então, aí não, fulano quebrou tudo ontem. Porque na quarta-feira, fulano quebrou tudo. Fulano quebrou tudo. Mas foi um avivamento tremendo. Mas só que ele não tinha noção de que eu estava trazendo a mensagem do que era de fato um avivamento. Porque a ideia que se tem de avivamento é completamente distinta da ideia bíblica de fato. Avivamento é mudança radical de vida. E é normal, isso é normal, nós sermos chocados por algumas emoções. Lógico, se somos seres emotivos, temos espírito, alma e corpo. Acaba que não tem emoção, está morto. Tem que sentir emoção, lógico. Se a alma é a sede das emoções, a alma é a sede do sentimento. Sede quer dizer, está ali armazenando
todo o sentimento cede. Então, eu sou um ser emotivo. Se eu chorar, porque eu fui levado por uma emoção. Lógico. Se eu ficar de pé e bater palma, aplaudir, porque eu fui levado por uma emoção. Lógico. E está certo? Lógico que está. Se eu tenho alma, eu não estou morto. Está entendendo? Você está entendendo? É porque, tadinho, aí você diz, ô miserável, ontem tu não estava avivado. Rapaz, tu botou a mão na minha cabeça, profetizou. Falei, isso foi ontem. Mas hoje eu não estou na carne, não, eu estou no osso. Eu vou tentar explicar. É porque não foi avivado. Foi levado por uma emoção. É errada a emoção? Não. Avivamento quer dizer mudança radical de vida. Deixa eu tentar te explicar o que é um avivamento. Avivamento, meu querido, é quando de fato o Espírito Santo te convence. Porque o Espírito Santo, pela Bíblia Sagrada, não converte ninguém. Peraí, pastor, o que é isso? Ele me converteu. Converteu nada. Não, ele me converteu. Não converteu. Eu vou te provar biblicamente. Tudo bem, o senhor vai me provar. O Espírito Santo convence. O que é convence? Convencer. Estou indo aqui, ó. Tá? E de repente, você para e diz, tá indo para onde? Estou indo para tal lugar. Sinto muito, mas aqui não dá para ir em tal lugar, não. Para ir para tal lugar, o caminho é esse. Você me convenceu que eu estava errado. E o que é que eu vou fazer? Eu vou converter. E o que é converter? Voltar. E quem faz isso sou eu. Você sim se converte. Ele não te pega na força. Ele quer você de voluntariedade. Foi você quem se converteu para ele. Espírito Santo, se o Espírito Santo te converteu, então foi assim, ó, pegou assim. Tá indo para onde? Eu estou indo para quem diz? Não é assim não, quieto, eu estou lhe convertendo, rapaz. Espírito Santo, peraí, não quero ir não, não é negócio de não querer não, rapaz. Tá entendendo? Então, mas é isso que a gente pensa. Que o Espírito Santo nos converteu. Não foi isso, ele nos convenceu. Está escrito que ele convence o homem do pecado e do juízo. Ele convence você. Quer continuar? Continue. Mas ele convence. Você vai, mas vai dizer, olha, eu sei que estou errado. Eu sei que estou errado. Já tem gente lá no mundão que está lá, mas está convencido de que está errado. Tanto é que ele diz, ore por mim que um dia eu chego lá. Ele já está convencido que ele está errado. Sério, resumindo, se ela perceber que Satanás, sem pena e sem dó, porque ela está de fato convertida. Os colegas entre aspas. Vamos blindar. Você está entendendo? Porque foi convertida. Onde o senhor quer chegar conosco? Eu quero chegar aqui. Que se Paulo não vai na frente, não ia acontecer. Depois que Paulo foi, o povo estava convertido, Paulo fez o trabalho dele, agora ele teve que dar brecha para alguém vir trazendo conhecimento. E lá vem o Apolo. E eu aprendo muito aqui. Bem, e a primeira vez que eu fui a esse trabalho lá, em Arapiraca, período de carnaval, foi eu e mais 2 pregadores. E esse pregador estava surgindo ainda no Brasil. Como ele estava surgindo, eu disse, eu vou lá ouvir o meu amigo. Primeiro que eu queria a curiosidade de conhecê-lo de perto. Segundo que eu queria ouvir quem era esse jovem pregador. E eu ainda também, muito novo, mas já tinha uma estrada. Eu estou sentado lá, o pregador pregou muito, numa autoridade, numa graça. Mas teve um negócio lá que ele falou, que aquilo me chamou a atenção. E ele disse, eu quero contar para vocês. Isso foi no sábado de manhã. Eu quero contar para vocês
que o eunuco que foi descendo, vindo de Jerusalém, ele estava indo para Candace. E Candace, para quem não sabe, dista 200, nunca vou esquecer, ele diz 270 quilômetros de Candace até Jerusalém. E ele vinha lendo o livro do profeta Isaías. E Filipe aproximou-se do carro e disse: entendes tu o que lês? Não, como ler se não tem, como entender se não tem, que me explique. E Filipe começou a evangelizar, mas eu quero dizer que Candace era muito perigosa. Tinha muita curva em Candace, mas curvas perigosíssimas e ladrões e salteadores. Um evangelho assim, abençoado, ele pregou. Quando chegou no hotel, eu digo: meu amado, eu achei bonito, parabéns. Ele: é bom conhecer o senhor de perto também, pastor Abílio e tal. Agora eu queria saber o senhor uma coisa, meu amado. Qual é a fonte daquela Candace lá? Ah, é um livro profundíssimo que eu estou lendo, porque eu sou muito de historiador, ainda mais hoje, agora então. E tudo que eu vejo de historiador, eu vou buscar, porque eu quero ter conhecimento. E eu só vou para a tribuna falar alguma coisa se de fato proceder. Porque vai que você está falando e não procede. E aí? Por isso eu perguntei para ele: qual é o livro? Ele falou: não, um livro aí, eu depois digo para o senhor. Eu digo: amado, vou te ser preciso. Desculpa ser tão duro contigo, mas é a realidade. Primeiro eu estou te falando aqui porque não tem ninguém perto. Hoje eu não sei, eu confesso para os amados que eu não sei se eu diria alguma coisa para ele. Mas naquela época eu era um tanto assim, né? Mais mal educado do que hoje. Eu diria isso. Essa é a palavra mesmo. Eu era doido, eu era grosso. Então, mas por amor até fiz isso com ele. Hoje eu não sei, talvez eu deixasse de lado. Eu disse: mas olha, irmão, desculpa aí, não tem ninguém aqui, tá aí tu no mesmo, eu estou aqui no quarto do lado de cá, nós estamos no mesmo hotel, eu estou aqui no teu quarto. Mas não leva a mal não, irmão, tu é muito mentiroso. E como assim? Tu pesquisou aonde, irmão? Isso tem no livro de São Cipriano, só se for. Ele riu. Eu digo: mas não tem mesmo, eu vou te ajudar, porque eu estou vendo que você é gente boa. Abre aí, no livro de Atos, capítulo 8, ele leu. Quando ele leu, eu disse: aí, lê aí. Ia descendo, tal, de Candace, tal. A mesma história, leu aí? Quer ver? Aí, ó. Um alto funcionário, tal, mordomo, morde de Candace. Está vendo aí? Aí, as curvas de Candace. Ele: pastor, está escrito assim, ó, um alto funcionário, mordomo de Candace, a rainha dos etíopes. A mulher, Candace, era a rainha. E eu disse: e essas curvas, meu irmão? Mulher muito alta, 270 quilômetros. Então tem coisa que não está entendendo, está ali. Então o que eu estou tentando dizer é que nós devemos ter conhecimento. Quer ver uma coisa simples? Jesus de Nazaré. Amém. Mas no fundo, Jesus nunca foi nazareno. Sabe que não. Nazaré é uma cidade que está nos termos de Azé. E Jesus nunca foi azeíta. Jesus nasceu na tribo de Judá, na cidade de Belém, ou Efrata. É que ele cresceu em Nazaré. Mas ele nunca foi nazareno. Ele é belemita, da tribo de... E se um dia alguém chegar para você: mas e aí, por que Jesus de Nazaré e ele não era nazareno, e aí? Então eu e você temos que ter conhecimento. E tantos outros textos. Eu cresci ouvindo. Olha, coisa simples. Eu cresci ouvindo. Acho que está lá em João, capítulo 11, parece. Acho que é. João 11. Acho que é. Acho não, é. Eu cresci ouvindo: Marta, tira a pedra, Marta. E eu mesmo cresci: olha, tira a pedra da incredulidade. Marta, que foi Marta, Jesus não poupou. Jesus que ficava hospedado na casa de Marta. E Jesus que comia o pirão de Marta. Jesus dormia lá e Jesus não poupou. Não é negócio de Marta, não. Você mesmo vai tirar a pedra. Tire logo a pedra aí, vá, sua Marta. Eu também lia, eu lia mesmo assim. Eu lia mesmo assim, até que um dia que eu aprendi. Eu lia mesmo assim. Era assim mesmo que eu lia, até que um dia uma professora me disse: ó, meu filho, Circunflex é para usar.
aguda é para usar, lindo, viu? E ó, filho, exclamação, tá? É para usar. Interrogação é para usar também, filhinho. Ó, ponto e vírgula é para usar, lindo. Filho, vírgula é para usar também, filhinho. E quando tiver aí, é para ler a vírgula também. E é, professora, é, filho. E não é professora não, é professora, viu, filho?